Olá a todos, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais um devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas. Que você possa ficar aqui nesse vídeo para ouvir essa pequena reflexão da palavra que o nosso Deus nos envia no dia de hoje. Que você possa curtir, comentar, compartilhar, que é de graça, né? Quanto mais curte, o YouTube entende e envia para mais e mais pessoas, né? E assim nós conseguimos alcançar mais pessoas pelo poder da palavra de Deus, né? Porque aqui eu trago a palavra do Senhor. Só trago a palavra pura e verdadeira que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós, para que nós pudéssemos se alimentar todos os dias e sermos guiados por ela. E fique até o final que eu sempre faço uma oração. A devocional se encontra aqui no livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 9, que vai dizer assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Amém? Aqui o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos romanos, né? E ele falou essas palavras, né? Dizendo que se com a boca nós confessarmos a Cristo, nós seremos salvos. Se a gente crê no nosso coração, se a gente tiver a certeza de que Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a salvação, nós seremos salvos. Nós temos que ter essa certeza no nosso coração. Nós temos que ter a certeza de que Jesus Cristo é o homem que veio para salvar a humanidade. É o Deus que se fez carne, que se fez homem, que deixou toda a sua glória, deixou todo o seu reinado, porque Ele quis salvar a humanidade, por amor à humanidade, porque Ele nos ama muito, porque Ele não quis nos perder para o inimigo, Ele não quis passar a eternidade longe de nós. Ele nos amou primeiro, Ele nos atrai com cordas de amor, como fala lá em Isaías, né? Então, Ele veio aqui para a terra, tudo isso para nos salvar, para que nós tivéssemos o direito de um dia sermos chamados filhos de Deus e de um dia morar com Ele eternamente. Ele veio para que nós tivéssemos comunhão com Ele, né? Porque essa comunhão foi desfeita lá no Jardim do Éden, né? Através de Adão e Eva, mas Ele quis fazer essa aliança novamente conosco. Ele quis ser a ponte entre nós e Deus, para que nós pudéssemos ser amigos de Deus novamente. Então Ele veio e se sacrificou aqui na terra, vivendo como homem, vivendo de forma humana, sofrendo como nós sofremos. Lá no livro de Isaías fala que Ele foi homem de dores, Ele sofreu aflições, angústias, injustiças, né? Tanto que Ele foi morto injustamente pelos os sacerdotes, pelos principais sacerdotes daquela época, pelos fariseus, porque eles não aceitaram que Jesus era o Cristo, que Ele era o Messias enviado por Deus. Logo eles que estudavam tanto as leis de Moisés, estudavam tanto os livros dos profetas, eles não aceitaram Cristo como Senhor e Salvador, porque eles achavam que Jesus viria de forma real, de forma gloriosa, que Ele nasceria numa família real, né? Que Ele seria um rei que viria salvar eles não da condenação do pecado, não da condenação do inferno, mas que Jesus viria salvá-los aqui na terra, né? Que viria trazer glória para eles aqui na terra, que Jesus iria salvar ele da mão dos romanos, mas não, Jesus veio ao mundo para salvar as pessoas aqui do mundo, para salvar da condenação eterna que virá sobre o mundo no final dos tempos, quando Ele vier arrebatar a sua igreja, quando Ele levar a sua igreja para casa, o seu povo, o povo escolhido, aquele povo que sofreu, aquele povo que viveu para Ele, aquele povo que teve uma vida de dedicação a Ele.
Jesus vai levar esse povo, mas infelizmente muitos não querem aceitá-lo e muitos vão ter a condenação eterna, infelizmente, porque não recebem a Cristo, não confessam a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Elas o negam, né? Elas negam a Cristo, elas não aceitam que Ele é o Salvador e Senhor. Os judeus negaram a Cristo, tanto que os principais sacerdotes, os escribas, os homens da lei daquela época, da lei de Moisés, eram os judeus, porque Jesus veio para os seus, Jesus veio para o seu povo judeu, ele nasceu lá, mas eles não receberam. Poucos são os cristãos lá de Israel. Então, como eles não vieram, eles não aceitaram a Cristo, Jesus veio para nós também. Lá em João fala que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que receberem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, esses são chamados filhos de Deus. Então ele foi rejeitado pelo seu próprio povo, infelizmente, né? Lá tiveram os que aceitaram a Cristo, tem até hoje, né? Muitos cristãos, mas não toda a população que aceitou a Cristo, e principalmente os religiosos da época não receberam, porque ele queria um rei glorioso que fosse reinar aqui na terra, e o reino de Cristo não é daqui. O reino de Jesus é da eternidade, o reino dele é dos céus. Ele veio trazer o reino dos céus aqui para a terra, para que a gente recebesse esse reino, para um dia morarmos lá com ele na eternidade. Infelizmente, hoje em dia, muitos não recebem, não aceitam a Cristo, por não aceitar um Salvador para suas vidas, né? Por acharem que elas mesmas podem se salvarem, que elas mesmas, com a sua vida, com as suas obras, poderiam ser salvas, podem ser salvas. Mas Cristo fala que não são as obras que nos salvam, é a fé que a gente tem nele, é a certeza de que ele é o nosso Senhor e Salvador, é confessá-lo como nosso Senhor e Salvador. E confessar a Cristo é viver a vida para Cristo, é ter uma vida de comunhão com Ele, é negar as paixões do mundo, é negar os desejos da carne, é ter uma vida voltada para Ele. Uma vida de dedicação, de obediência. Se a gente tem fé em Deus, se a gente ama a Cristo, nós vamos querer obedecê-lo. Nós vamos querer viver em obediência. Nós vamos querer fazer de tudo para agradar a Deus, querendo fazer o que é certo, o que é correto. Então nós vamos nos dedicar na leitura da palavra, na oração, buscando Ele todos os dias, nos dedicando a Ele todos os dias da nossa vida. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo fala: aqueles que me amam obedecem os meus mandamentos. Então, nós devemos confessá-lo a Cristo, confessá-lo que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador, e ter prazer de falar da palavra dEle para as pessoas, para que mais e mais pessoas também venham se converter, venham aceitá-lo como Senhor e Salvador, porque ainda tem muitas pessoas que precisam ser salvas. O Evangelho de Cristo precisa ser anunciado para todos. Quando o Evangelho de Cristo for anunciado a todos os povos, a todas as nações, então virá o fim. Porque todos já conhecem a palavra, então Jesus virá para buscar o seu povo, mas Ele quer salvar mais e mais pessoas. E todos os dias o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nos dá a oportunidade daqueles ainda que não receberam, de se converter. Todos os dias é um dia de oportunidade de aceitar a Cristo, de viver para Ele. Todos os dias é um dia de oportunidade de arrependimento de pecados. Todos os dias é um dia de oportunidade da gente reconhecer as nossas falhas e os nossos erros e se arrepender e pedir perdão a Deus e pedir a Ele misericórdia para que Ele venha sobre as nossas vidas e nos abençoe, para que Ele tenha misericórdia e nos alcance com seu amor infinito. Jesus não rejeita aqueles que o buscam. Se você tem um desejo de Deus, se você tem um desejo de Jesus Cristo, busque, que você vai encontrar. Bata e a porta será aberta, como fala a palavra. Quando a gente busca Ele, nós vamos encontrar. Não vai ser uma tentativa frustrante, não, porque Deus vai estar lá. Ele vai estar
esperando você buscá-lo de todo o coração. Então busque a Deus, clame a Ele por misericórdia. Fale de Jesus para as outras pessoas, ore pelas outras pessoas, porque Jesus quer que nós sejamos luz para a vida das outras pessoas, que a gente fale, que a gente pregue o amor dele para o próximo, para que o próximo venha se converter. Se a gente ama o nosso próximo, nós devemos falar do evangelho, nós devemos falar da palavra, e o nosso Senhor Jesus Cristo fala que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, se a gente é salvo, se a gente tem fé em Cristo, se a gente tem a certeza que nós vamos morar na eternidade com Ele, nós vamos querer isso para as outras pessoas também. Nós vamos querer que as outras pessoas venham e sejam filhas de Deus e venham morar na eternidade com Ele, até as pessoas que nos prejudicam, que nos fazem mal, porque todas elas também, Jesus morreu por elas, Jesus morreu por todos, Jesus morreu pelo mundo inteiro, como fala a palavra do Senhor lá em João, né? Jesus morreu pelo mundo inteiro, por amor ao mundo, porque Ele quer salvar a todos, mas infelizmente muitos são guiados pelo inimigo. Muitos não querem saber de santidade, não querem saber das coisas de Deus, querem viver as suas vidas na promiscuidade, né? Fazendo tudo o que não presta, vivendo de forma errante, vivendo uma vida totalmente afastada dos caminhos do Senhor. Porque quando a gente está no mundo, está no pecado. O pecado nos separa de Deus. Existe essa grande separação, né? O pecado nos afasta do Criador, do nosso Pai, e Deus não quer isso. Ele quer ter a proximidade da gente, Ele quer guiar os nossos passos, Ele quer conduzir os nossos caminhos, Ele quer nos dar uma nova vida. Se você está cansado da sua vida no mundo que não traz satisfação nenhuma, venha para Cristo, receba Ele como Senhor e Salvador, confesse Ele com os seus lábios e diga que o Senhor Jesus Cristo é o Salvador e que você o recebe em sua vida para que Ele venha mudar e transformar a sua vida. E não aceite só como Salvador, você tem que aceitar Ele como Senhor e Salvador. Porque Senhor, Ele vai comandar a sua vida, Ele quem vai guiar os seus passos. Você não vai viver mais como você vivia antes. Não tem essa de aceitar a Cristo e viver da mesma forma, não existe. Porque quando a gente aceita Cristo, existe uma transformação na nossa mente. Nós passamos pela metanoia. Nós precisamos dessa transformação, senão nós não seguimos a Cristo. Nós estamos vivendo uma vida enganada. Infelizmente, hoje em dia tem muitas pessoas na igreja dessa forma, que ainda não tiveram um encontro real com Cristo, que ainda não foram transformadas. Muitas pessoas precisam ser transformadas. As pessoas que aceitaram Cristo, que aceitam, infelizmente até hoje, vivem na igreja, trabalham na igreja, mas não teve a transformação que Cristo quer fazer na vida delas, porque elas vivem da mesma forma, elas só vivem na igreja como se fosse uma religião, elas veem a igreja como se fosse uma religião, uma forma delas fazerem algo de certa forma para Deus, mas Deus quer o nosso coração, Ele quer o que está no nosso coração, Ele quer que a gente se entregue a Ele por inteiro e por completo. Não é só você trabalhar, fazer as coisas para Deus, mas não tem transformação de mente, não tem amor no coração. Quando a gente se converte a Cristo, Ele vai nos preencher de amor, Ele vai colocar fé no nosso coração, porque são duas coisas super importantes para agradar a Deus, é ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e o amor, que é o cumprimento de toda a lei. Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo, como a nós mesmos. Então, quando nós amamos a Deus acima de tudo, nós vamos colocar Ele em primeiro lugar, e nós vamos querer viver para agradar a Ele em tudo, em todas as áreas das nossas vidas. Tem que ser para louvar, para glorificar a Deus e para exaltar o nome dEle, seja na nossa casa, na família, na escola, no trabalho, nossas finanças, tudo tem que glorificar a Deus. A nossa vida inteira tem que ser para louvor e para a glória dEle.
tem que exaltar o nome dele. Muitas pessoas que vivem na igreja, como eu já falei, que trabalham, fazem as coisas para Deus, mas não glorificam a Deus, não exaltam. Tem uma vida errada, tem uma vida conturbada, vive fazendo coisas erradas, porque não teve transformação de mente. E muitas delas não aceitam. Infelizmente, elas não aceitam. Elas acham que só por estar na casa de Deus, elas já estão fazendo o que é certo, elas já estão salvas, e não é assim. Não é só estar na casa de Deus, a casa de Deus tem que ser nós temos que ser o templo de Deus, nós que temos que ser a morada do Espírito Santo. Ele tem que fazer morada em nosso coração e ele tem que fazer transformação em nós. E quando a gente aceita Cristo de coração, de verdade, ele vem fazer morada, ele vem fazer parte da nossa vida e ele vai nos moldando, ele vai nos transformando dia após dia, para que a gente fique cada dia mais parecidos, semelhantes com o nosso Mestre, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, muitas pessoas se enganam pelo fato de estar na igreja, mas infelizmente muitos estão lá, mas não tem Cristo nas suas vidas, não tem transformação nas suas vidas. Ela vive ali só de aparência, é só uma capa. É como fala na palavra de Deus, são sepulcros caiados, né? Só é bonito por fora, mas por dentro não é. Porque infelizmente tem muitos cristãos que são religiosos e a religião, de certa forma, a religiosidade, né, condena e mata pessoas. Infelizmente tem muitas pessoas dentro das igrejas que são dessa forma, mas o cristão fiel, verdadeiro, temente ao Senhor, é um cristão cheio do Espírito Santo, e esse cristão, essa pessoa é cheia de amor para com o próximo. Ela não vai olhar para as outras pessoas com olhar condenatório, ela não vão olhar para as outras pessoas com olhar de julgamento, porque ela vai enxergar a alma daquela pessoa e ela vai se enxergar também, porque ela vai pensar, poderia ser eu estar fazendo aquilo, se aquela pessoa pecou, se aquela pessoa caiu, poderia ser eu fazendo aquilo, porque ninguém está livre de cometer erros, ninguém está livre de cometer falhas. Todos nós estamos ainda com o nosso corpo corruptível, todo mundo ainda cai, todo mundo ainda erra, todo mundo ainda falha. Então, se a gente vê algum próximo, nosso irmão caindo, a gente deve olhar para as pessoas, para esse irmão, para essa irmã com um olhar de misericórdia. Porque é assim que Jesus olha para nós, é assim que ele olha para todos. E se a gente se arrepender de todo o coração, ele nos perdoa. A gente vê os homens da Bíblia, as pessoas da Bíblia, Jesus perdoou pecados e pecados terríveis. Mas por quê? Muitos chegaram diante dele com o coração quebrantado, de arrependimento, e eles eram perdoados, e nós somos perdoados todos os dias. Nós devemos pedir perdão ao nosso Deus todos os dias, porque nós falhamos todos os dias, nós erramos todos os dias. Então, quem recebe a Cristo é transformado, quem crê em Jesus é transformado, quem reconhece Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas é transformado. Não tem como dizer que aceitou a Cristo e vive da mesma forma. Muitas pessoas dizem que aceitam a Cristo, mas só muda a aparência, não muda o que está por dentro, não tem a transformação. Nós devemos ser transformados de dentro para fora, não de fora para dentro, porque de fora para dentro só vai ser a aparência. E o interior Jesus conhece. O nosso Deus sabe tudo o que passa no nosso coração, Ele sabe tudo o que passa na nossa mente, Ele sabe dos nossos maus desejos, dos nossos maus pensamentos. E quando a gente tem pensamentos assim, nós devemos nos arrepender e pedir perdão, porque é do coração que sai, né, os maus intentos para a humanidade, para fazer maldade com o próximo. Nós devemos nos arrepender, pedir perdão e reconhecer que somos falhos e que somos pecadores, e olhar para as outras pessoas com um olhar de misericórdia também, sem condená-las e sem julgá-las, porque Jesus morreu por elas também. Jesus morreu por todas, e nós não temos esse direito de julgar nem condenar ninguém. Jesus não veio ao mundo para condenar, Jesus não veio ao mundo para julgar, Ele veio para salvar.
salvar, ele veio para trazer a salvação para todos. E todos aqueles que nele crê não vão perecer, vão ter a vida eterna. Todos aqueles que confessarem a Cristo como seu Senhor e Salvador, de coração, de corpo e alma, todas essas pessoas vão morar na eternidade, vão ser salvas. Então, que a gente viva para louvor e para a glória de Deus e que a nossa mente seja transformada dia após dia pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance a sua vida e o seu coração e que você possa ser ricamente abençoado pelo poder grandioso da palavra de Deus, pois ele é poderoso para nos transformar, nos moldar, nos trazer vida abundante, trazer fé, renovo, regozijo para a nossa alma. A palavra de Deus é poderosa para fazer tudo isso em nossas vidas e para nos encher da presença do Espírito Santo e a gente ter desejo de levar a palavra para as outras pessoas também, para que elas venham ser salvas, para que elas venham fazer parte da família real, da família do reino de Deus, porque nós somos aqui apenas passageiros e peregrinos aqui na terra, amém? Então que Deus abençoe a todos e fique que eu vou orar por você e Deus abençoe grandemente a sua vida, você possa ser transformado todos os dias pelo poder da palavra do nosso Deus, amém? Querido Deus eterno Pai, obrigada, Senhor, por mais essa palavra poderosa. Pai amado, vem aqui em nome do nosso Senhor Jesus Cristo para te agradecer por essa palavra, por esse alimento que o Senhor nos enviou no dia de hoje. Pai, quero te pedir que o Senhor abençoe a cada pessoa, em nome de Jesus, que passaram aqui nesse vídeo, que ouviram até o final, que o Senhor venha abençoá-las grandemente, que elas possam voltar todos os dias para ouvir essa pequena porção da palavra do Senhor, que a tua palavra seja espalhada, Pai, por todos os lugares, para que as pessoas possam ouvir, para que as pessoas venham desejar o Senhor, para que elas venham te receber como Senhor e Salvador da vida delas, que elas sintam o desejo, Pai amado, de te seguir, de viver para ti, de viver para a tua honra e glória, para que elas venham exaltar o teu nome, para elas bendizer o teu nome, para elas exaltarem o Senhor na vida delas, Pai amado. Que o Senhor possa tocar no coração dessa pessoa ainda que não te recebeu, que o Espírito Santo possa ir ao encontro dela e convencê-la, porque é o Espírito Santo quem faz a obra. Nós não somos nada, nós estamos aqui apenas para trazer a palavra, mas o Espírito Santo é quem convence. Pai amado, eu te peço por cada pessoa que está enferma, que está acamada, que está nos leitos dos hospitais, Pai amado, clamando ao Senhor por misericórdia, clamando ao Senhor por cura. Pai, o Senhor Deus da cura, a tua palavra fala que pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados, Pai amado. Que o Senhor leve cura para a vida dessa pessoa, que o Senhor restaure a saúde dela, ela que está acamada, Pai amado, pedindo ao Senhor por cura e misericórdia. Que o Senhor possa libertar dos vícios das drogas, Pai amado. Quantos jovens estão aí e os pais, os desesperados, clamando por eles, Pai amado, para que eles venham ser libertos. Leva, Pai, a libertação. Que essa pessoa venha ter um encontro real contigo e venha ser liberta, Pai amado. Que o Senhor leve a cura, que o Senhor leve a restauração, que o Senhor leve paz aos lares, às famílias que vivem contendas e brigas, Pai amado. As pessoas que estão com causas na justiça, que não vai para frente, que o Senhor possa ser o advogado e o juiz dessa causa e resolver esse problema, Pai amado, resolver essa situação, que o Senhor possa levar a paz, que o Senhor possa libertar da depressão. Tem muitas pessoas hoje em dia passando por essa luta tão terrível que é a depressão, por essa doença horrível que é a depressão, que o Senhor leve a libertação, leve a paz para a mente delas, para o coração, cura essas pessoas, Pai. Cura da crise do pânico, de ansiedade, que o Senhor possa libertá-las, que o Senhor possa dar vida novamente, para que essas pessoas possam ter o desejo de viver. Arranca o espírito de morte da vida dessas pessoas, Pai amado, que o Senhor leve a paz e alegria para o coração delas, que só o Senhor pode levar, que o Senhor possa abençoar a nossa nação, trazendo refrigério para o nosso Brasil, acabando com as injustiças, trazendo
alegria para o teu povo, Pai amado, e que o Senhor possa abençoar as cidades, os municípios, os estados, para que venham ser lugares prósperos, Pai amado, e que as pessoas venham ter onde trabalhar, que o Senhor abra portas de empregos, que o Senhor resolva problemas de situações financeiras, problemas difíceis, Pai amado, que só o Senhor sabe, que o Senhor abra portas, Pai, portas grandes e que não venham a ser fechadas, porque tudo que o Senhor faz é perfeito, que o tempo da espera acabe, Pai amado, que o tempo da escassez acabe, o Senhor traga tempo de bonança, que o Senhor traga tempo de alegria, tempo de fartura e tempo de prosperidade, Pai amado, porque a prosperidade, a fartura, a bonança provém do Senhor. Nós só temos tudo isso se o Senhor nos abençoar, se o Senhor quiser que a gente tenha. Então é o Senhor que a gente pede, Pai, que o Senhor venha trazer fartura, bonança sobre as nossas vidas, que o Senhor venha nos encher cada dia mais da Tua presença e que a gente não venha desfalecer nas horas das lutas, Pai, nas horas das aflições, que o Senhor esteja sempre do nosso lado, nos guardando, nos protegendo e nos revestindo de força, nos revestindo de poder, nos revestindo de unção da Tua palavra, Pai amado, que venha sobre nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, Pai amado, assim na terra como no céu. Eu te peço e te agradeço, no precioso nosso Senhor, nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos. Amém.